1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé mais um pouquinho para a leitura da palavra de Deus. Apenas 3 versículos. Você que está em casa também, é importante lermos a Bíblia nesse momento. A palavra de Deus é alimento, amados. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Senhor, nós estamos diante desta palavra viva, poderosa, gloriosa, e nós queremos nos submeter a um encaminhamento que a Tua palavra tem para as nossas vidas. Senhor, fala conosco nessa noite, venha nos alimentar o nosso espírito, meu Senhor. Nós queremos experimentar esse crescimento, esse nível de maturidade espiritual que o Senhor tem para a Tua igreja. Fala conosco, Pai. Nós repreendemos toda a obra do mal, toda a tentativa do maligno de roubar a palavra, de ofuscar a glória de Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, toma domínio, Pai, sobre todas as coisas neste lugar. Espírito Santo, toma o domínio da nossa mente. Senhor, dá ordem aos Teus anjos para pelejar por nós neste lugar, que haja um grande mover espiritual. Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor hoje, Pai, revele graça, revele, Senhor, crescimento espiritual na vida de cada irmão, de cada irmã neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Hoje eu quero falar sobre o crescimento espiritual, amados. Crescimento espiritual. Paulo, aqui nesse texto, ele faz uma clara distinção entre o homem carnal e o homem espiritual. Ele explica que o homem carnal é o que busca conhecer a Deus através dos sentidos. O homem carnal é aquele que precisa tocar, ele precisa sentir, ele precisa ver, né, para que ele possa entender as coisas, né, eu diria as coisas do campo espiritual. Ele quer usar os mesmos sentidos naturais para compreender as coisas espirituais, né? Mas o homem espiritual é diferente. Porque o homem espiritual é aquele que nasceu de novo, é aquele que nasceu do Espírito, e ele discerne as coisas espiritualmente. Ele entende as coisas pelo Espírito, não mais pelos sentidos naturais da carne, do homem natural, né? A sua mente foi renovada pela palavra, então ele tem percepção espiritual, e isso é completamente diferente. Porque o homem espiritual é aquele que tem fé, ele anda por fé, ele não se baseia, ou não deveria mais se basear naquilo que ele vê, tão somente naquilo que ele apalpa, naquilo que ele ouve tão somente. Lá no capítulo 2, um pouquinho atrás, aqui no versículo 14, 15, um texto muito conhecido de todos nós, Paulo fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, olha a diferença de andar no espírito e andar na carne. Olha a diferença de homem natural e o homem espiritual. Aí, e agora, chegando aí no capítulo 3, que a gente leu, né? Paulo vai exortar a igreja severamente, dizendo que ele não pôde falar com eles como que a espirituais. Paulo, nesse momento que ele vai visitar a igreja, nesse momento que ele está lá na igreja de Corinto, ele fala: eu não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. E crianças necessitam de leite, né? Então, assim, ele vai lamentar, ele lamenta o fato de não encontrar neles um crescimento espiritual condizente com a fase que eles já estavam, com o tempo que eles já tinham recebido o Evangelho. Ele vai lamentar isso: eu não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, e nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Então ele lamenta isso, porque ele esperava algo diferente naquela igreja, naquele momento. Ele tinha coisas maiores, ele tinha coisas profundas de Deus para falar a eles, e como Paulo tinha, né, irmãos? Lembra que ele falou que Deus deu uma revelação a ele, que Deus o levou até o terceiro céu? E ele viu coisas poderosas e maravilhosas que não era nem lícito referir ao homem. Quantas coisas maravilhosas Paulo tinha para falar. E eu imagino que ele chegou um dia lá na igreja e ele queria falar essas coisas, mas ele percebeu que ele não podia falar. Ele tinha que novamente dar leite para eles, leitinho espiritual, falar do fundamento da fé, das coisas básicas, porque eles ainda estavam agindo como crianças. Eles não podiam ainda suportar algo maior, amados. Então, nessa noite eu quero falar com vocês sobre algumas fases do crescimento espiritual, ou pelo menos 3 fases do crescimento espiritual normal que o Senhor espera da sua igreja, e quero fazer isso em paralelo também com o crescimento físico das pessoas, né? Mas eu quero dizer assim que nenhuma criança ela permanece criança a vida inteira, não é verdade, irmãos? Nenhuma criança permanece pequena, né? Ela cresce, é normal crescer, a menos que haja uma anomalia, um problema patológico. Senão ela vai crescer, ela vai se desenvolver, é natural. É o natural das coisas, né? Nenhum adolescente permanece adolescente a vida inteira. Glória a Deus, né, Márcio? Ainda bem, né? Ainda bem. Aqui não tem adolescência. Não tem. Nenhum jovem permanece jovem a vida inteira. A tendência é envelhecer, o tempo passa. Junto com o tempo vem as fases diferentes da vida, né? E na vida espiritual também é assim. Ninguém permanece novo convertido a vida inteira. Ninguém permanece naquela fase de novo crente, novo convertido. Não. Então há uma expectativa natural de crescimento rumo à maturidade, rumo a experiências maiores e novas. Este é o lugar que Deus quer nos levar. Lá no livro de Hebreus, no texto de Hebreus, o autor de Hebreus, por isso que a maioria eu acredito que a grande maioria dos estudiosos da Bíblia atribui que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo também, porque há muita semelhança na fala, na escrita. E lá o autor também fala, ele diz assim: com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente que vos ensine sobre os princípios elementares da fé.
Vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Percebe que é basicamente a mesma coisa? Então, olha o que ele está dizendo. Quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes ainda novamente que vos ensine, tendes necessidade que novamente vos ensine sobre os princípios básicos da fé. Aqui novamente um lamento, né? Pela igreja encontrar-se nesse estado ainda, né? Então, a primeira fase que eu quero falar com vocês hoje é a fase do novo convertido, é a fase da inocência, é a fase da criança, né? No caso, no crescimento normal físico, é a fase de criança, a fase infantil. E criança, ela não tem juízo, né? Criança não tem juízo perfeito. Criança não tem responsabilidade. Criança não tem nem senso do perigo. Criança adora subir escadas, né? Se você deixar, a criança sobe escada, sobe correndo, e muitas vezes elas gostam de descer escada, não do jeito normal, mas desce escada virando pirueta, porque elas caem e bate lá embaixo, bate a cabeça, levanta galos, chora, né? A mãe vai lá e cuida, dali a pouquinho ela tá bem de novo, dali a pouquinho já está chorando, já está correndo de novo. Criança é assim, amados, né? Criança apanha da mãe, apanha do pai, apanha dos mais velhos, né? Mas não guarda mágoa. Não guarda mágoa. Dali a pouquinho já está tudo bem, já está correndo junto, já está brincando. Essa é a fase de criança, é a fase da inocência, não tem mágoa, não tem ressentimento com criança. Que fase gostosa, né, amado? E o novo convertido também é a mesma coisa. Na sua primeira fase espiritual, né, nessa primeira fase, ele também age como criança, é como pessoa sem experiência. O novo convertido também não tem muito senso do que é certo, do que é errado. Ele tem muitas perguntas, ele faz perguntas, ele quer saber, ele está descobrindo coisas novas. Lembra da fase de novo convertido, né? Quanta coisa eu queria saber. Às vezes as perguntas eram perguntas bobas, óbvias, né? Mas a gente queria saber, a gente pergunta, e é normal isso. Não? Então, o novo convertido, ele está numa fase muito, muito boa. Ele está cheio de Deus. Ele está cheio do Senhor, a experiência é novinha ali, ele quer mais de Deus. Eu diria assim que ele está no colo de Deus. O novo convertido, ele é como criança, como a mãe segura a criança, o pai segura a criança. O novo convertido, Deus também segura ele no colo. Ele tem intimidade aqui no colo do Pai. Ele sente o coração do Pai. É diferente a experiência do novo convertido. Eu me lembro, não é? Então, assim, ele tem uma fé viva. O novo convertido tem uma fé vibrante, né? E às vezes ele nem tem muita paciência com a morosidade dos mais velhos na fé. Eu lembro disso também, né? Eu queria coisas novas, eu queria que as coisas acontecessem, eu queria que os irmãos percebessem alguma coisa que eu estava percebendo, e eu não tinha muita paciência com isso, né? E também por outro lado também, o novo convertido não tem muito juízo ainda, não tem juízo perfeito ainda, e ele arrisca mais, ele é mais ousado, ele quer converter todo mundo à força, ele trabalha, ele vai para, ele quer fazer a obra, ele quer ver as pessoas, ele quer que as pessoas sintam a mesma coisa que ele está sentindo. E às vezes o caminho é diferente, não era bem assim. E para minha surpresa, né, eu vi uma coisa da minha família, porque nesse tempo de enfermidade do meu irmão, a gente fez culto todo dia, foi uma benção, gente. Chamei todo mundo, eu fiz mais ou menos o que eu fiz lá no comecinho da conversão, né? Quando eu me converti, eu arrastei todo mundo para a igreja. Eu chegava no quarto das minhas irmãs, eu tirava a coberta, vamos para a igreja, vamos para a escola dominical. E hoje, agora, depois de muito tempo, né, a gente começa a ouvir as coisas, né? Eu assim, eu queria converter todo mundo à força mesmo. E às vezes a gente se torna chato, o crente novo convertido às vezes fica chato pra caramba também. E aí
numa das conversas nossas agora, eu ouvi de uma das minhas irmãs assim, eu falo um pouco desse tema, dando um pouco do meu testemunho. Aliás, eu dei o meu testemunho para a minha família, né, de conversão. E depois, na hora de acabou o culto, né, ali todo mundo conversando, aí uma das minhas irmãs falou assim: ele era tão chato que quando ele entrava por uma porta, eu saía por outra. Falou isso, ele era tão chato que quando ele entrava por uma porta, eu saía por outra. Mas depois ela falou assim: mas hoje a gente não faz nada sem que ele esteja junto. Eu falei: opa, parabéns, Senhor. Então, assim, o novo convertido, ele não tem muito juízo, né? Eu diria assim que, aos olhos dos adultos, ele erra muito, né? Aos olhos dos adultos, ele erra muito. Mas aos olhos de Deus, ele mais acerta do que erra. Porque Deus compreende, Deus sabe por que ele está daquele jeito. Deus entende. Então eu diria que aos olhos de Deus ele só acerta. Os adultos às vezes julgam erradamente, não entendem, né? E todos nós passamos por isso, né? Mas Deus não olha para as crianças como os adultos olham. Não, Deus sabe todas as coisas, Ele é Senhor, né? Tem adulto que cobra comportamento da criança num padrão dele. Tem adulto que, eu digo assim, tem adulto que não tem juízo também, porque ele cobra o comportamento da criança, mas ele age como adulto, ele não se coloca no mundo dela, ele quer que ela tenha respostas como se fosse adulto. Isso é complicado, isso é não ter psicologia da criança, não é? E Deus não faz assim conosco, amados. Deus não faz isso. Eu falando da minha experiência, eu cometi alguns excessos, bastante excessos. Eu lembro, eu já até falei isso aqui, né? Então, teve uma vez que meu tio veio passear, me visitar no tempo quando eu era novo crente, e eu queria converter à força comigo. E ele falava, eu rebati, e conclusão, ele foi embora brigado comigo. E não deu tempo da gente despedir dele, sabe? Eu sei que aconteceu alguma coisa e ele foi embora e a gente tinha tido um. E aí eu lembro que eu fiz uma viagem de 700 quilômetros só para me reconciliar com meu tio. Então, assim, eu errei, tive muitos excessos, né, no meu tempo de novo na fé. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu mais acertei do que errei. Eu mais acertei do que errei, não tenho dúvida disso, sabe? E foi nesta fase de novo crente que eu tive as minhas maiores experiências com Deus. Não tenho dúvida disso. Foi nesse tempo que Deus me carregava no colo. Sabe que eu tive muitas experiências de oração respondida, coisa sobrenatural mesmo, sabe? E eu carrego isso sempre comigo. De vez em quando eu falo algum testemunho aqui, né? Mas essa é a fase de criança. Mas a gente não fica criança a vida inteira. O tempo passa e não tem como continuar sendo novo convertido, novo crente. Não é possível, né? Aí vem a segunda fase, que é a fase da consciência. É a fase da razão. Fisicamente falando, é a fase da adolescência, da juventude, né? E esta é a fase de aprender a ter responsabilidade, né? Essa é a fase que você começa a se perceber como pessoa, como gente, que né, não dá mais aquela dependência dos outros, você tem que ter a sua autonomia, você tem que buscar a sua autonomia, você tem que buscar a sua consolidação, o seu amadurecimento. Então, é o tempo de deixar as coisas de menino, é o tempo de deixar as coisas de criança, para ter as suas próprias experiências, tanto na questão física quanto nas questões espirituais. Para as meninas, né, na adolescência, claro, é hora de guardar a Barbie, não tem como mais, tem que guardar a Barbie. Para os meninos é hora de guardar as pipas, no meu caso o carrinho de rolimã, né, e começar a ir
no meu contexto, né, de começar a trabalhar com meu pai, trabalhar na roça, com o trator, né, e todas essas coisas começou a chegar para mim no tempo já de adolescência, né. O pessoal da cidade, né, para quem está crescendo na cidade, é tempo de perder o medo de pegar ônibus sozinho, né. Eu conheço uma pessoa que foi pegar ônibus demorou muito para pegar ônibus sozinho, porque a mãe dela não deixava, né. Então, assim, é tempo de encarar o primeiro emprego, gente. Como é difícil encarar o primeiro emprego. Foi muito difícil, foi muito duro para mim, já passando da adolescência para jovem. Não foi muito duro, mas é necessário, porque o tempo não volta, o tempo só vai, o tempo nos atropela. Se a gente ficar parado, as coisas acontecem e a gente não evolui. A gente fica parado. Então são coisas que a gente tem que ir para frente. A vida nos empurra para frente. E se a gente não assimilar isso, a gente não amadurece. A gente fica enroscado com algumas coisas de menino ainda. Nós precisamos ter convicção dessas coisas, amados. Então é a fase também das indecisões. Para alguns, a fase da rebeldia, né? Rebelião, na fase da juventude, é complicado. É a fase assim que o jovem, a jovem muitas vezes ela confunde as coisas e muitos partem para esse lado de se rebelar. E aí as consequências vêm também, né? A mudança hormonal e tudo isso, né? E na vida espiritual, amados, eu diria assim que na vida espiritual é a chegada do deserto. É a chegada do deserto, sabe? É quando o pai desce o filho do colo e dá um tapa na bunda dele e fala: filho, agora você aprende a andar. Vai andar. Agora é tempo de você cuidar das suas coisas, é tempo de você buscar seu emprego, seu trabalho, a sua faculdade, os seus estudos, e não tem como. Então, na vida espiritual, eu coloco isso como deserto. Por que é o deserto, amados? Porque é o momento da fé ser consolidada, é o momento da fé ser provada, e muitas vezes provada no fogo. Lembra que quando o Senhor tirou o povo do Egito, até o Mar Vermelho foi o Senhor que trouxe. Até o Mar Vermelho, Deus trouxe ele com o braço dele. O braço forte do Senhor trouxe até a passagem do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram. Quando eles atravessaram, onde que eles caíram? Deram de cara com o quê? Com o deserto. E ali eles tiveram que caminhar. Ali foi o tempo da secura, o tempo da carência, o tempo da carência de coisas, de alimento. Ali era areia, era sol, e Deus não estava segurando mais no colo, mas Deus estava do lado, o Senhor estava presente. Eles não estavam mais sentindo agora que estavam no colo, mas Deus estava do lado, ensinando eles a andar, ensinando através das dificuldades, das lutas, através das necessidades mesmo, da fome. Deus estava ensinando o povo dele a andar por fé, né? Então, eu diria assim, chegou a hora de servir e se devotar a Deus, não mais apenas por aquilo que eu estou sentindo, mas agora de começar a crer e andar pela fé, né? Então assim, amados, e não é porque Deus não está presente, é que você não sente mais. E eu lembro até que o Marcão pregou isso aqui no domingo passado, uma frase que você colocou muito interessante, né? Que não porque eu estou sentindo a presença dele, mas eu preciso crer na presença dele. No deserto é isso, eu não estou sentindo a presença dele. Cadê Deus? Mas agora Deus quer que eu creia que Ele está ali, que Ele está cuidando, Ele está torcendo por mim, Ele quer que eu vença, Ele quer que eu creia, Ele quer que eu acredite que da palavra dele, que é fiel, não é? Então assim, amados,
todo cristão que não aprende esta lição do deserto, aí na segunda fase da vida cristã, ele estará fadado a viver, sabe, reivindicando as coisas de criança o tempo todo. Se não passar dessa fase, não passar de ano, não tirar nota adequada para passar, ele vai viver uma vida inteira, de vez em quando ele se torna uma criança. De vez em quando ele se reporta tempo de criança, buscando leitinho, querendo tomar leitinho de novo, e Deus querendo dar coisas grandes para ele, Deus querendo usá-lo em outras coisas maiores, querendo dar dons, conferir dons a ele, ministério, mas ainda Deus tem que dar chupetinho para ele. Deus tem que dar ainda leitinho, porque não cresceu. Perdeu a oportunidade de crescer. Quando era para ele encarar, ele desistiu, ele teve medo, ele recuou, ele andou para trás. Aí ficou uma lacuna, sabe? E aí não vai mudar de fase. Eu digo para vocês que tem muitos crentes paralisados nessa fase, sabe, de adolescência. Muita gente enroscada no deserto ainda, não? Nota que aqui no capítulo 3, ciúmes, contendas, o partidarismo, foram aqui os motivos que Paulo usou para classificar aquela igreja naquele momento como uma igreja carnal, como irmãos carnais. Porque foi isso que ele disse, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que os seres carnais e andais segundo o homem? E falou do partidarismo, né? Um diz, eu sou de Paulo, outro fala, eu sou de Pedro, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Apolo. Então Paulo fala, havendo estas coisas em vocês, não é certo, não é isso que os faz ser carnais, necessitados de leite. Então quando essas coisas, amados, são encontradas na vida de alguém, significa que ela não exercitou a sua experiência. Significa que ela ainda está estagnada, não experimentou o crescimento espiritual que o Senhor tem para a vida dela. E Deus quer nos levar a esse nível, sabe, de maturidade, experiência com Deus, sabe, sabe aquela coisa assim, como diz o hino lá, alguém estava cantando esse hino hoje, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Isso é maturidade, gente. Isso é crescimento. Isso é deixar as coisas de menino. Deus não deu, Deus tem um porquê que Ele não deu. Deus não respondeu a oração do jeito que eu queria, mas Ele continua sendo Deus. Isso é maturidade, isso é crescimento espiritual. Deus não deu, então Deus não me ama. Eu orei tanto e Deus não deu, agora eu vou buscar com as minhas próprias mãos. Isso é criancice, isso é meninice. Vai achar, o diabo vai estar com um prato grande lá na mão para oferecer. Entendeu? Então, amados, Deus quer nos ver. Deus tem uma fase importante. Deus tem uma terceira fase, que é a fase da maturidade, que é a fase da experiência, é a fase adulta. Deus quer conduzir a sua igreja a esse lugar. Este é o lugar que Deus tem preparado. Então, na fase adulta, amados, é a fase, estou falando da vida física, né? Do crescimento normal, físico, é a fase da consolidação. A fase adulta é a fase em que você já deve ter consolidado a sua profissão. Você buscou um estudo, estudar, ou um trabalho, um estudo técnico, ou um nível de faculdade. Você se preparou. Então a fase adulta você precisa, é normal chegar nesse lugar. Uma família consolidada, né? Um homem procura se casar, a moça se constitui família. Isso são coisas da fase adulta e coisas normais que precisam acontecer, né? Então é a fase em que você adquiriu experiência e você já pode passar o que você aprendeu para os outros.
Não é? Um bom pedreiro, quando ele faz um trabalho bem feito, ou ele está fazendo, o mais novo está lá observando, está lá olhando, né? Então, quando o Jorge está trabalhando aqui na igreja, eu fico observando, fico olhando, eu quero ser que nem o Jorge, quero aprender a fazer, né? E o Jorge pode ensinar. Um bom profissional, ele ensina, né? E as pessoas querem aprender com ele. Então, esse é o natural da vida, amado. Este é um lugar que é conquistado pela prática, pelo exercício, pela insistência. Insistência, não é fácil chegar nesse lugar. Não é fácil chegar nesse lugar. Muitas lutas, sabe? Muitas noites mal dormidas, muitas fadigas, muitas necessidades a gente passa para ter uma vida consolidada, não é verdade? E é normal assim. É normal, porque quem recebe de graça não dá valor. Tem muita gente, né, que recebe de graça porque os pais têm muito dinheiro, não ensina a pessoa a conquistar e não vai dar valor. Do jeito que vem, vai embora. Então esse não é o melhor jeito. O melhor jeito é quando as pessoas suam a camisa para ganhar e vê o quanto custa, né? É assim que deve acontecer. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pelo exercício, têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa é a fase adulto, né? Então, o alimento sólido é para os adultos, e é isso que Paulo queria dar para a igreja naquele momento que ele estava lá. Mas ele lamenta porque ele não podia dar. Se ele lamenta, porque pelo tempo decorrido já era para estar prontos, mas estavam debrigando. Então os frutos, as obras da carne na nossa vida muitas vezes é sinal de imaturidade, é sinal de não crescimento. Porque foi isso que Paulo identificou lá: havendo entre vós ciúmes e contendas, e aqui pode acrescentar um monte de coisa, inveja, havendo entre vós facção, divisão, havendo entre vocês falatórios e fofocas e outras coisas mais, não? Tudo isso é sinal que ainda Deus não pode confiar em mistérios. Deus não pode confiar as coisas da fase de adulto. Entende, amados? Então é preciso passar por todas as etapas, é preciso vencer todas as provas, vencer as tentações. É preciso vencer o desejo de ver o outro se dar mal. Isso é carnal, isso não é espiritual, né? Para chegar nessa fase que Deus quer nos usar. E eu quero terminar citando para vocês 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, e Paulo fala assim: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Então, existem vasos de prata, de ouro, mas também existe os vasos para desonra. Mas isso Deus não escolheu para os seus. Se alguns têm sido vasos para desonra, esse não é o projeto, não é o propósito de Deus. São pessoas que escolheram por sua própria vontade. Mas o desejo de Deus é que na casa dele, né, haja vasos de honra, que ele possa usado pelo seu possuidor, vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Amém? É isso que Deus tem para nós. Vasos úteis, santificados, preparados, útil para ser usado por Ele, para a glória dele. Amém? Deus busca isso em nós, e Ele nos capacitou para isso.
Ele não nos pede uma coisa que a gente não possa fazer. Porque Ele nos pede, Ele nos capacita. Ele nos dá todas as condições para chegarmos lá, né? Tudo que você precisa e eu preciso é dar as ferramentas para Deus. Se nós dermos as ferramentas para o Espírito Santo, Ele vai fazer isso em nós. Você não precisa fazer mais nada, a não ser orar, a não ser comer essa palavra, a não ser ter uma vida de piedade bem disciplinada. Se você fizer isso, pronto, você não precisa se preocupar. Automaticamente essas fases vão chegar e você vai vencer. Amém?